Sonic DW Comics Primavera Quebrada. Sonic e Tails estão chegando no festival de primavera, e como podemos ver, muitas pessoas compareceram no festival. Ian e a sua mãe estão ali. Tails está muito animado com as coisas que ele pode fazer, como jogar um jogo, ir na montanha russa e muito mais. Reparem que no fundo dessa cena tem um ouriço que se parece com o tio Chuck. Ou será que é só eu que estou comparando esses personagens, hein? Sonic prefere pegar alguma coisa para comer, mas ele acha melhor fazer isso depois de ir na montanha russa. Obviamente, né? Porque senão eles vão vomitar, né? Repare que o cozinheiro de Chili Dog é um crocodilo como se fosse o Vector, só que vermelho. Isso é bem interessante. Até o Big compareceu ao festival, e o Tails nem esperou nada e está falando de boca cheia enquanto come algodão doce. Mas Tails explica que o motivo de todos estarem aqui é que hoje é o dia do maior evento do festival, que é a competição anual de folia de flores. A Amy explica que a folia de flores é o maior evento de jardinagem. A Amy fala que a flor vencedora do ano passado foi um girassol de pétalas agudas, e eu tenho certeza que é o mesmo girassol que a gente vemos na Green Hill Zone. É muito idêntico, pessoal. Amy fala que leva a competição muito a sério, mas logo ela vai cumprimentar o Silver, que vai participar da competição esse ano. O Silver fala que ele nem liga para o prêmio, que ele só quer ser o seu reconhecimento pelo bom trabalho que ele fez. Bem, Silver tem praticado muita jardinagem nos últimos tempos, então espero que ele ganhe, pois ele merece. Ruff and Tumble também aparece para competir, só que as flores dele são feias que dói. Sonic fala que a Amy vai ter uma competição acirrada, esperando por ela. Mas, na verdade, ela não vai competir, e sim será juíza, junto com Knight a Coruja, que vai transmitir o concurso na sua rádio KTBR. E por falar nisso, a Celebre, que é assistente do Knight, é uma personagem bem bonitinha. Eu tô reparando nos personagens secundários porque temos que reparar mais nesses personagens coadjuvantes. Vai que eles viram personagens principais, como aconteceu na Lanolin, né? Então a gente já vai reparando aí, né? É bem interessante, né? Espio e Jill aparecem para a competição. Jill fala que ela está na competição para tentar ganhar aquela pedra grande e roxa, que vai ser perfeita para ficar no museu mineral dela. Ela é tão fã de pedras que até a flor dela se parece feita de pedra. e olha que legal, o carrinho do Donkey que ele está empurrando é sem rodas. Isso é bem legal, tipo um carrinho flutuador, né? E assim começa a folia de flores. Amy elogia a flor do Espio e diz que não sabe que ele curtia jardinagem. E Knight também elogia a flor da Jill. Amy não consegue esconder o quanto as flores de Ruff and Tumble são feias. Dá pra ver na cara dela que ela tá decepcionada, né? Tails está animado para ver a flor do Silver, já que ele tem praticado muito sua jardinagem nos últimos tempos, assim como foi mostrado em Sonic Anual 2022. Amy também está animada para mostrar todos a flor do Silver. Só que ela tá pegando fogo, bicho! Todos ficam chocados com o que está acontecendo, menos o Ruff, que debocha como sempre, né? Silver apaga o fogo usando um extintor ali perto. Sonic rapidamente vai lá para consolar o Silver, mas o Tails acha que isso é tudo um mistério, pois as flores não pegam fogo assim do nada. E por falar em mistério, o Vector aparece para ajudar a resolver esse caso, pois é um trabalho para a agência de detetives Chaotix. Menos o Charmy e o Espio, já que o Espio é um dos suspeitos. E venhamos e convenhamos, por o Vector considerar até o seu parceiro de equipe um dos suspeitos, ele deve ser um profissional e tanto. E também, se ele solucionar o caso, quem sabe ele consegue uma propaganda gratuita na rádio KTBR. Tails e Sonic também se oferecem para ajudar. Sendo assim, temos a mais nova formação dos detetives Chaotix. Depois de vasculhar a cena por pistas, Vector começa a interrogar as pessoas no local. Espio diz que só joga limpo. Tumble diz que é melhor o Silver ter mais sorte na próxima vez.
As mãos dele estão sujas, dá pra reparar esse detalhe interessante. Sonic fica estranho ao ser interrogado. Tipo, até vocês estão interrogando. Mas né, o bom investigador interroga todo mundo, né? Dom diz que é verdade que ele tinha uma caixa de fósforos na sua caixa de ferramentas, mas ela sumiu misteriosamente. Mas quando pergunta ao Silver, ele confessa tudo. Ele mesmo sabotou as suas flores. Silver confessa que a flor dele morreu assim que ele chegou. Por isso ele botou fogo nela, porque achou que ela estivesse infectada e não queria que ninguém mais fosse infectado. Eu acho que ele deve estar com trauma do vírus metálico ou coisa do tipo, assim, né? Ele fingiu não saber de nada para poder procurar o culpado. Vector acha que o caso esteja encerrado, mesmo não curtindo muito essa opção. Mas o Tails ainda acha estranho que uma flor simplesmente morrer do nada. Mas o detetive Vector encontra uma pista importante. Aquele solo, na verdade, não era solo, e sim herbicida. Que para quem não sabe, herbicida é um veneno que mata a flor, né? Que mata a planta no geral, né? Silver então diz que reparou mesmo que alguém colocou um solo novo na sua planta assim que chegou, mas nunca pensou que seria herbicida, que é um veneno para matar plantas. Então, ao longe, eles vistam um culpado perto da trilha de herbicida. Sonic dispara na frente para pegar o fugitivo. Embora os novos detetives Chaotix pensassem que seria fácil, na verdade não, pois o culpado se escondeu no meio da multidão e poderia ser qualquer pessoa em qualquer lugar, menos aquela criança com a chupeta, mas mesmo assim, qualquer pessoa. Vector encontra Big com um sorvete na cabeça. E eu tenho que falar, cara, o Big já ficou ridículo com esse sorvete na cabeça, parecendo aqueles personagens dumb. Apesar que ele é meio dumb mesmo, né? Mas com sorvete na testa. Tá... Enfim, né? O gato diz que alguém passou correndo pela multidão e até derrubou o doce de todo mundo, quebrou o carrossel e rachou o tanque de mergulho. Então Tails fica pensando que mesmo que eles peguem o culpado, o local do festival estaria em péssimo estado. Por isso eles se dividem para consertar os problemas o mais rápido possível. Sonic rapidamente limpa toda a sujeira. Tails conserta o estrago do carrossel. E Vector, utilizando seu chiclete, gruda o tanque de mergulho. Sonic avista alguém correndo com pressa e deduz que é o culpado. Mas antes disso pede para o Sonic um balão novo, já que o dela estourou. Sonic, como grande herói que é, não vai deixar uma criança na mão. Só que o Tails, como está voando, dá uma boa olhada no culpado, e isso deixa o nosso detetive chocado. Eles descobrem que é o Charmy. Galera, estou interrompendo o vídeo aqui para deixar um recado muito importante, pessoal. O YouTube liberou uma nova função chamada Hypar. Isso mesmo, essa função está exclusivamente sendo testada no Brasil e outros 2 países, ou seja, é para nós brasileiros descer o like nessa função nova. E o meu canal está qualificado para participar dessa função Hypar, pessoal. Não é todos os canais que estão conseguindo, é só alguns. E o nosso canal da Team Chaotix BR está participando dessa função aí. Como que faz? Você tem que assistir o vídeo, praticamente um bom pedaço do vídeo, assim, quase até o fim, deixar o like e ser inscrito no canal. Se você cumprir esses 3 mandatos, cara, você vai poder conseguir achar esse botão Hypar. Aí quando ele aparecer ali perto dos comentários ou do lado do botão do like, né, a gente não tem muita certeza, né, porque essa função aí não tá aparecendo pra pouca gente, galera. E daí, quando você vê esse botão Hypar, desce o dedo nesse botão Hypar, galera, porque vai ajudar muito o canal, né. Lembrando, você tem que ser inscrito no canal, ter assistido um dos 7 vídeos anteriores até o fim e deixar o like, galera. Quando você fizer isso, com certeza essa função Hypar vai aparecer e desce o dedo dela para ajudar o canal Team Chaotix BR ir pra frente, beleza? Então, bora pro vídeo. É o Charmy! Vector fica decepcionado com o Charmy, por ele ser o matador de flores. Mas o Zangão
apesar de ser um trollador, não faz maldades. Ele explica que ele só queria ajudar o Silver e colocou o solo na planta, mas ele não sabia que era herbicida. Sonic pergunta por que ele fugiu se ele não era culpado, mas Charm responde que ele fugiu porque começaram a perseguir ele. Tadinho do Charm, né? Embora tenham concluído que o engano do Charm foi inocente, algo ainda parecia suspeito. Vector notou que as etiquetas dos sacos foram trocadas. Sonic, ao mexer nas etiquetas, percebe que elas estão muito grudentas, e assim, Vector e Tails percebem que quem trocou as etiquetas deve ter as mãos muito grudentas também. E assim, eles resolvem investigar as mãos de todos os envolvidos, até que finalmente acharem o culpado. E era o Ruff. Sonic diz que isso não é tão surpresa como comparado ao Charming. Eles começam a revisar o caso, onde Ruff troca as etiquetas. Charming coloca o solo na planta do Silver, que na verdade era herbicida. Silver, pensando que a sua planta estava doente, coloca fogo nela para não infectar os outros. E por isso Vector se pergunta, por que Ruff faria isso no começo de conversa, né? Obviamente o Ruff queria o prêmio só para ele. É, claro, né? Ele é ganancioso, né? Ele vai querer trapacear, né? Isso faz total sentido, né? O plano era sabotar todos os competidores, mas a planta pegou fogo antes do previsto, e isso provavelmente deve ter estragado o plano dele, pois assim que a planta pegou fogo, já começaram as investigações, antes mesmo dele começar o seu plano. Ruff pensa que conseguiu fugir, mas Sonic pega ele fácil. Amy pensa que um jeito de punir o Ruff pelo que ele fez, já que ele quase arruinou a folia de flores, bem como jogou fora todo o trabalho que o Silver teve. E assim, Ruff fica no tanque de mergulho para que o Silver acerte ele e assim eles fiquem quites. Então, já que resolveram isso, está na hora de anunciar o vencedor da competição. Todos ficam ansiosos. E eu acho interessante notar que o irmão do Ruff não quis trapacear e parece estar bem ansioso para saber o resultado. O grande vencedor da competição desse ano é o Espio. Espio ganha não só uma medalha, mas também a gema roxa. Porém, ele decide doar a gema para o museu da Jill. Então Espio tira uma foto merecida com o prêmio. Tails e Vector celebram o bom trabalho feito. Então, já que está tudo bem, Sonic e Tails vão curtir todas as atrações do festival, bem como comer todas as comidas disponíveis. Espio ganha um prêmio usando as suas habilidades ninjas. E é outra pedra? Isso é meio estranho. A Jill ficou gamadona na pedra vermelha do Espio. Será que esses dois estão de namorico? Teoria interessante, né? Silver vai curtir a montanha russa. E Big vai na pescaria usando sua própria vara de pescar, né? Assim ele vai ganhar fácil, né? E Sonic e Tails manda ver nas comidas. Fim.